Fala aí, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem aí com a graça de Deus, né? Gostaria que vocês colocassem aí para mim se vocês estão tendo o retorno do áudio, para ver se está tudo certinho para a gente poder começar, tá certo? Me avisem aí, por favor, como é que está o nosso áudio, tá bom? E assim que vocês me derem um retorno do áudio, eu começo aí a dar uma palavrinha aí com vocês, tá certo? Então me falem aí como é que está o áudio, se está tudo certinho, para que a gente possa aí estar começando a nossa aula, ok? Estou vendo aí, né? Boa tarde aí. Deixa eu ver aqui quem está presente. Beatriz Santos, boa tarde. João, Vitor Lima, Paula Vieira, Darlen, Maria Eduarda, Maria Natália, João falando aqui que o áudio tá tudo certo. Beatriz falando também que o áudio está ok. Maria Eduarda, tudo certo. Darlen também falando que está tudo normal. Vitor também falando que está ok. Então, minha gente, até que enfim, né? Saiu aí a nossa live, tá certo? A princípio eu estava relutante para fazer ela pela manhã, tá certo? Eu gostaria de estar fazendo a live pela manhã. Desculpem aqui, é porque eu vou estar olhando o chat pelo celular, tá certo? Porque fica melhor para mim eu estar acompanhando o chat pelo celular, beleza? Então a gente demorou um pouco para começar aí, ou melhor, eu gostaria que a live fosse pela manhã, mas eu percebi que os professores de vocês, tanto Fernanda como o professor de Química, né, Gleidson, estava fazendo pela tarde. Aí eu fiquei preocupado em marcar a live pela manhã e o povo está todo mundo dormindo. Aí, na minha preocupação, achei melhor colocar a live para iniciar agora de 2h40, tá certo? A princípio, eu acredito que a live vai durar máximo 30 minutos, tá certo? Vamos tentar ser o mais breve possível, tá? Deixa eu ver aqui quem colocou mais aqui alguma coisa. Maria Natália dizendo que o áudio está tudo certo. E Biel, que é Gabriel Miguel, também dizendo que está tudo certo, tá bom? Bom, gente, então a ideia nossa aqui para hoje é a gente estar. Deixa eu só organizar aqui como vai ficar aí para vocês, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, tá certo? Vocês me falam aí se tá ficando legal aí a imagem para vocês, tá bom? Então, a princípio, é que a nossa aula, né, hoje, é que a gente veja a soma dos termos, né, da progressão geométrica, né? Dessa maneira, vocês interagindo, a gente pode ir tirando algumas dúvidas, né, paralelo aí à nossa aula, tá certo? Da forma como eu estou colocando o slide para vocês agora, eu não tenho mais o retorno do YouTube. Então, se por acaso der alguma bronca, travar alguma coisa, vocês me avisam aí no chat, tá? Eu vou estar olhando pelo celular, porque qualquer coisa, se der algum problema na internet ali, eu corro ali e dou uma olhadinha para ver o que foi que aconteceu, beleza? Boa tarde aqui para Jonas, né? Jonas Peterson. Boa tarde, Jonas. Paula Vieira colocou aqui, de manhã estou na roça. É luta, filho, verdade. A gente estando em casa, mas muitos estão trabalhando. Então eu acredito, gente, que para as próximas aulas, eu vou estar fazendo assim, por exemplo, semana que vem, eu vou pesquisar para vocês uma lista de exercício e posto para vocês. Na semana seguinte, se a gente fizer uma live, eu faço a correção do exercício. Se não, eu posto a correção do exercício à parte e a gente marca uma live para continuar o nosso conteúdo, tá certo? Mas antes da gente começar, eu só quero chamar a atenção do seguinte.
Acho que vocês ficaram sabendo ontem, né? Foi publicado aí, o Ministério da Educação definiu as datas da prova do Enem, que geralmente é início de novembro. Por conta dessa situação que estamos passando, vocês puderam participar de uma enquete, né? Não sei para que essa enquete cá para nós, porque os alunos, a maioria dos alunos, escolheram a data em maio, mas o Ministério da Educação publicou ontem que as provas serão ano que vem em janeiro, dias 17 e 24 de janeiro. Então, houve aí só o adiamento aí de 2 meses, tá certo? Eu sei que nós somos segundo ano, né? Nós vamos estar fazendo aí o Enem mais por adquirir experiência, tá certo? Mas que eu digo a vocês, gente, estudem, se dediquem, porque o que a gente tem visto aí é os alunos eu não estou falando no geral, né? Mas os alunos das escolas particulares, né? Muitos deles estudando muito. Esse pessoal que está em cursinho, estudando muito. Também eu sei que tem muita gente de escola particular que não vai estar estudando, entendeu? Mas que fica para a gente aí esse toque aí, que a gente não perca aí o ritmo, não perca o pique de estar estudando. Infelizmente, nem todos têm a oportunidade que nós temos, por exemplo, agora, né? A gente tem aqui, infelizmente, veja, 12 pessoas, eu ia falar 10, ó. Nós temos 12 pessoas nesse momento, onde nós teríamos aí uma média aí de 120 alunos. Eu acredito que desses 120, muitos poderiam estar participando. Infelizmente, por questão de escolha, não estão, né? Mas corram atrás, tá certo? Não deixem passar essas oportunidades, como o Enem traz para a gente aí de estar adquirindo aí essa experiência, tá certo? É uma maneira da gente enriquecer o nosso currículo, principalmente para quando vocês estiverem no terceiro ano, tá bom? Então, insistam. É por isso que essa maneira da gente estar tendo essas aulas à distância, por isso que desde a primeira aula eu postei para vocês através de vídeo, eu tenho procurado cada vez mais fazer o melhor para vocês, tá certo? Porque eu sei que para muitos é o ponto fundamental para uma mudança de vida, é através da educação. Assim como foi para mim, tenho certeza que é para muitos, né? Então, quem chegou aqui depois foi Gabriel Alves. Boa tarde, Gabriel. Bom, gente, então vamos deixar de conversa, né? Vamos iniciar aí o conteúdo de hoje, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, qualquer coisa, falem se por acaso der algum problema aí na transmissão, ok? Bom, então vamos aí para a soma dos termos de um APG, né? Aí, do que se trata essa soma dos termos? Nós entendemos que é só a gente somar os termos da sequência. Nós já tínhamos visto isso na progressão aritmética. Vamos ver agora na progressão geométrica. O conceito, a ideia, a gente sabe sim como é, de que maneira se trata, né? É só a gente pegar aquela sequência de termos e somar os termos, né? A definição nos diz o seguinte, ó. Progressão geométrica finita é uma PG que tem um número determinado de elementos. Quando diz aí finita, é porque na progressão geométrica a gente pode somar os termos de uma sequência finita e de uma sequência infinita. Aí você vai olhar e vai dizer assim, pronto. Como é que eu vou somar infinitos termos? O resultado nunca vai dar o mesmo, mas vai. Se a razão for uma fração, se a razão for compreendida entre 0 e 1, geralmente essas sequências elas são números decimais. Se a gente somar 3 termos, 10 termos, 100 termos, o resultado vai dar uma fração, que quando a gente simplifica, dá o mesmo resultado. Então, na PG, uma particularidade da PG, a gente vai ter a soma finita e a soma infinita. Então, consequentemente, nós vamos ter aí duas fórmulas. Uma fórmula para a soma dos termos finitos e uma fórmula para a soma dos termos infinitos. Tá ok?
Deixa eu dar uma pausa aqui. Quem chegou depois? O L da Silva, boa tarde. Pedro, eu não vou dizer o Pedro Peu. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Pedro. Então, para que a gente compreenda aí, né? Eu coloquei um exemplo, né? Com 5 elementos, né? 3, 6, 12, 24 e 48. Se eu perguntasse aqui para vocês, nessa sequência, ela é uma progressão geométrica? Como eu faço para identificar se é uma progressão geométrica? Eu vou analisar se o termo que existe para fazer esse elo aí, né, é um termo multiplicador e se ele serve em todos os casos. Se a gente for analisar aí o termo multiplicador, a razão da PG vai ser quanto aí? Vai ser 2, né? Se a gente multiplicar por 2 aí, a gente sempre vai estar encontrando aí o termo sucessor. E veja que vai dar certo em todos os casos. Então, se a gente quisesse encontrar a soma desses termos aí, eu acredito que você não teria necessidade de usar a fórmula. Simplesmente você iria pegar esses termos, somar todos esses termos, né? 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48, e nós chegaríamos no resultado aí 93, tá certo? Então, se for para somar a quantidade de termos dessa forma, simplesmente é só a gente somar como foi feito aí, como vocês estão vendo aí no slide. Tá ok? Gente, só uma coisa que eu tinha me esquecido aqui de falar para vocês. Lembrem-se que o que vocês postam no chat e o que eu falo aqui, o que vocês escutam, tem um delay, tem uma diferença de tempo. Geralmente aí dá uns 15 segundos, dependendo da internet, uns 20 segundos, tá certo? Então, se por acaso vocês postarem alguma coisa no chat, fizerem alguma pergunta e demorar, lembrem-se que tem esse delay, tem essa diferença de tempo aqui, tá certo? Mas perguntem se tiver alguma dúvida, aí eu vou olhando aqui e vou tirando a dúvida, beleza? Bom, então, voltando aqui, a gente somou sem a utilização da fórmula, mas, infelizmente, nem em todo caso a gente consegue somar sem a utilização da fórmula, tá certo? Então, aí eu estou trazendo para vocês a fórmula da soma dos termos da PG. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, tá certo? E aí eu coloquei o que significa cada termo desse. Sn é a soma dos termos, A1 é o primeiro termo, Q a razão, n quantidade de termos, ok? Então nós temos aí as quatro variáveis que aparecem aí para essa fórmula, beleza? Aí agora é só a gente ler um enunciado, separar os dados de acordo com como aparece aí e distribuir. Lembrando que, percebe que nessa fórmula a gente precisa da quantidade de termos, precisa da razão, precisa do primeiro termo. Se por acaso um desses 3 elementos estiverem faltando, então a gente vai ter que recorrer à fórmula do termo geral, que nós vimos anteriormente, para poder descobrir, né, o termo aqui, a variável que estiver faltando. Então, eu trouxe para vocês aqui esse exemplo, para a gente aplicar a fórmula em cima desse exemplo, tá bom? Dê a soma dos termos da seguinte PG. E aí a PG dada é 7, 14, 28, reticência e 3.584. Então, inicia aqui com o número 7, 14, 28. Eu percebo que a razão aqui é 2. Veja que está multiplicando por 2 para encontrar sempre o termo sucessor. Tá? Nós não sabemos quantos termos aqui nós temos. A gente desconhece isso aqui. E o último termo é o 3.584. E aí pede que a gente encontre a soma desses termos. Então, para a gente separar os dados aqui, o que nós temos aqui, né, é somar os termos, que é o que está sendo pedido. O primeiro termo, 7. A razão, eu falei para vocês aqui, a gente pegou um sucessor e dividiu pelo antecessor.
14 dividido por 7, ou 28 dividido por 14, né? Dá 2, ok? E a quantidade de termos que nós não sabemos quantos termos nós temos aqui. Nós precisamos descobrir a quantidade de termos, ok? Gabriel colocou aqui, o professor, seria bom a gente ir copiando? Gabriel, vê só, quando eu concluir a live, eu vi que ela vai ficar lá fica no meu canal. Eu vou editar qualquer coisa se houver necessidade e eu posto ela no canal e posto o link para vocês. Aí, se vocês acharem, eu acho melhor, né? Depois, com calma, aí vocês assistem e copiam com calma, tá certo? Porque senão vai haver a necessidade de vocês estarem parando tudinho. Então, vamos terminar a live, tá bom? Ela não vai ser longa, não. Daqui a pouquinho a gente termina. Aí depois eu posto o link nos grupos, nas 4 turmas, e depois vocês copiam no caderno. Beleza? Então, vamos continuar. Então, voltando. Então, nós separamos aqui, ó. SN é o que está sendo pedido, A1 é 7, a razão 2, quantidade de termos nós não temos. Então, como está faltando a quantidade de termos, eu preciso usar a fórmula do termo geral, que nós vimos anteriormente. Por isso que eu vou dizer para vocês, gente, eu estou achando interessante essas aulas assim, porque vocês revisam a hora que vocês quiserem. Eu sei que tem a desvantagem, né? A gente está vendo menos conteúdo, com certeza. Isso aí nem se compara. Mas vocês têm a oportunidade de voltar quando quiser na aula e ver ali e lembrar e tirar a dúvida. E de repente, se você tiver com alguma dúvida, e aquela aula que eu gravei não tirar a dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Se você está com internet, você pode pesquisar um outro canal, uma outra aula. Eu acho que dá para a gente estudar assim. Eu vi muita gente reclamando, né? Mas se a gente tiver um pouquinho de força de vontade, a internet ela permite, né, que a gente consiga sim desenrolar bastante. Lógico que nós temos as nossas limitações, mas dentro do possível, eu acredito que dá para a gente superar certas dificuldades, né? Deixa eu ver aqui, Darlene postou aqui, professor, visto que a razão é 2, a gente poderia usar esse último termo para achar a quantidade de termos? Darlene, com certeza, tá certo? Tanto você poderia, sabendo que a razão aqui é 2, você poderia pegar esse último número aqui, esse 3.584, e dividindo e achando os antecessores, ou poderia fazer o contrário, pegar aí o 28, multiplicando ele por 2, até você chegar no 3.584. É uma opção com certeza, viu? Dessa forma, a gente não precisaria usar a fórmula do termo geral, ok? Com certeza, dessa forma, sai também. Essa colocação de Darlene aqui é muito interessante, porque aí depois, quando vocês forem passar para o caderno, façam dessa maneira, tá certo? Da maneira diferente, né? Pegando a razão e multiplicando ou dividindo, achando a quantidade de termos, né? Depois só é você contar. Lógico que vai dar trabalho, mas você está fazendo uma avaliação externa ali e está com dificuldade, é uma maneira que a gente tem de chegar no resultado, né? Então, vamos lá. Substituindo aqui os valores, ó. Coloquei aqui a fórmula da soma, né? Antes, lembrando que não dá para usar, porque nós não temos a quantidade de termos. Então, substituir os valores aqui, ó. Último termo, 3.584. Primeiro termo, 7. Razão 2. Aí o parênteses aqui nós não conhecemos. Nós não sabemos quem é. Tá certo? E aí, gente, vê só. Como a variável ela está aqui no expoente, veja mesmo, viu? A gente vai para outro assunto agora, né? Para a gente resolver isso aqui, nós temos agora uma equação exponencial, né? Uma equação exponencial, onde a incógnita ela está no expoente, certo? Então, a gente, veja só, se a gente não lembra nada de equação exponencial, aí vale o camarada dar uma parada, depois, né, que eu tiver postado esse vídeo, pesquisa lá um pouquinho sobre a equação exponencial,
dá uma estudada pelo menos no básico para você lembrar, né? Para não ter nenhuma dificuldade. Porque a ideia depois é que eu vou pesquisar depois para vocês algumas questões do Enem envolvendo isso aqui. Com certeza vocês vão trabalhar com a equação exponencial, que é o que vai ser trabalhado aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer aqui é pegar o 7 que está multiplicando. É a única coisa que a gente pode fazer e passar ele dividindo. Eu não posso multiplicar 7 por 2, porque o 2 tem expoente e o 7 é totalmente diferente. Então, eu não posso resolver 2 e 7, não. Então, eu pego o 7 que está multiplicando e passo ele dividindo. Então, eu tenho aqui 3.584 dividido por 7, que corresponde a 512. Geralmente, pessoal, as questões de equação exponencial são as questões de PG, que a incógnita fica no expoente, ou melhor dizendo, toda vez que você precisa achar a quantidade de termos, n, logicamente na fórmula vai ficar no expoente, você sempre vai pegar o primeiro termo e vai passar ele dividindo. Quando você divide, chega nesse 512 aqui, esse 512, o que é que você vai fazer com ele? Vai fatorar, decompor. Que às vezes a gente fala assim, fazer o MMC, fatorar, né? Decompor. E você vai decompor só pelo número que aparece aqui do outro lado. Ó. Então, esse 512, quando você colocar ele, passar aquele traço e começar a dividir, você só pode dividir por 2. Porque no final, aqui vai ter que ser uma potência e o número de baixo aqui, a base, tem que ser 2. Tá certo? Então, vai decompor. Eu não fiz a decomposição aqui, senão não ia caber tudo no slide, né? Mas vai dar 2 a nona. Você decompondo, vai aparecer o número 2, você dividindo lá 9 vezes, tá certo? E aí perceba que o 2 aqui está igual dos dois lados, as duas bases são iguais. E aí lá na equação exponencial, a gente tem lá que quando as bases são iguais, a gente pode cortar essas bases e repetir os expoentes. Agora, simplesmente é pegar esse 1 negativo, passar para o outro lado, ele fica positivo, somou, n é 10. Significa dizer que nós temos 10 termos. Lógico que contando com 7, 14, 28, 3.584, temos mais 6 termos, ok? Aí agora a gente consegue resolver a soma. Substituindo aqui na fórmula, soma dos 10 termos é igual a 7, que é o primeiro termo, 2 elevado à décima, 2 é a razão, e n é 10 menos 1. E embaixo é 2 menos 1, ok? Vou resolver essa potência. Um detalhe aqui que pode chamar a atenção aqui da gente. 512 não foi 2 a nona? Não é? Como aqui eu tenho 2 a décima, seria 512 vezes 2. É o 512 multiplicado por 2, para completar os 10 termos, que corresponde a 1024. 512 vezes 2, 1024. Ok? E embaixo a gente subtraiu aqui, ó, 2 menos 1, 1. Sabemos que 1 no denominador não precisa colocar. Eu coloquei ele aqui só para lembrar aqui, para mostrar que subtraiu e tal. Eu vou tirar ele daqui no próximo, tá certo? Na próxima linha aqui eu vou tirar. Então, aqui em cima, a gente vai resolver, logicamente, primeiro parênteses. 1024 menos 1, 1023, vezes 7. Aí agora a gente multiplica. O 1 daqui de baixo eu tirei, porque não tem a necessidade, né? 1023 vezes 7 dá 7.161. Então, a soma desses 10 termos, que nós não sabíamos quantos termos eram, nós descobrimos agora, corresponde a 7.161. Ok? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Podemos continuar. Tomar aqui uma aguinha. Vamos lá, vamos para o próximo, né? Bom, aí eu peguei o exemplo anterior, né, que a gente viu lá só somando. E aí agora eu vou resolver ele usando a fórmula da soma. Lembrando, se eu não me engano, que o resultado foi 93. Se eu não me engano, foi 93. Tá certo?
Então, usando a fórmula da soma. Primeiro termo. Cadê o primeiro termo? 3, né? A razão aqui é 2. Né? Se a gente for dividir aqui um sucessor pelo antecessor aqui, ó, dá 2. E a quantidade de termos, só é contar aqui que nós temos 5 termos. Né? Então, aqui nem precisa usar a fórmula do termo geral. Né? Já vai direto usando a fórmula da soma. Nesse caso aqui, ó, resolve o parênteses. 2 elevado à quinta vai dar 32. Embaixo subtraiu aqui, ó, 2 menos 1, deu 1 novamente. Podemos aqui eliminar o denominador, resolvendo o parênteses. 32 menos 1 vai dar 31. 31 vezes 3, que corresponde ao 93. Tá certo? Então, num caso como esse aqui, ou a gente vai aí somar os termos, porque aqui é uma quantidade pequena, ou usar a fórmula do termo geral, fica a critério de vocês. Beleza? Então, esse exemplo foi um exemplo para a gente trabalhar com soma finita. Tá certo? Existe uma quantidade de termos limitada. Não tem reticência aqui, tá vendo? Então, a gente usa essa fórmula daqui da soma. Agora, e quando a soma dos termos é infinita? Quando ela não tem fim. E aí, como é que a gente trabalha com isso? Aí eu coloquei aqui a definição para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui, Larissa Cabral. Boa tarde, Larissa. Bom, a definição de soma dos termos de uma PG infinita nos diz o seguinte. A soma dos termos de uma PG infinita pode ser calculada por meio de uma fórmula matemática na qual dividimos o valor do primeiro termo por 1 menos a razão da PG. Certo? A gente vai ver a fórmula é essa daqui. É uma fórmula mais simples. Detalhe aqui que o S aqui não tem aquela letra N, não é soma dos termos, porque como os termos aí são infinitos, então não tem como a gente determinar a quantidade de termos. Então, na fórmula não aparece essa letra N. Eu sei que isso não influencia em nada no cálculo, mas vale aqui chamar a atenção. A gente vai pegar o primeiro termo. E o denominador vai ser 1 menos a razão. Aí você vai olhar para essa fórmula e vai dizer, ô professor, peraí, se for 1 menos a razão, pode acontecer aqui do resultado dar negativo. Veja, uma observação que eu trouxe aqui. Essa fórmula, ela só vai ser válida, tá certo? Ela só é válida na progressão geométrica decrescente quando a razão for entre 0 e 1. Tá vendo ali, ó, que aparece ali, ó, razão maior que 0 e menor que 1. Tá vendo? Então, a gente só vai utilizar aqui essa fórmula, só pode trabalhar com soma infinita quando a sequência é decrescente, mas a razão ela é uma fração com o número de cima menor que o de baixo. Se você for trabalhar com número decimal, daria 0, alguma coisa. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a razão ela nunca vai ser 0, nem vai ser 1. Vai estar compreendido ali, ó, entre 0 e 1. Tá certo? Então, eu trouxe esse exemplo, tá? Para que a gente, através desse exemplo, a gente possa ter uma ideia, mais ou menos, do que seria essa soma, infinita, né, da progressão geométrica. Tá bom? Então, vê só, nós temos aqui uma sequência. Eu coloquei aqui 3 termos, mas a gente poderia ter mais termos aqui, né? 10, 5, 5 sobre 2 e por aí vai. Como aqui apareceu a reticência, eu já entendo que ele quer a soma dos infinitos termos. Então, para isso, eu não preciso descobrir a razão, né? Aí eu nem ia fazer esse cálculo aqui, aí enquanto eu estava esperando o horário aqui para a gente começar a live, eu achei melhor colocar o cálculo da razão. Então, a gente pega um sucessor e divide pelo antecessor. Então, 5 dividido por 10. 5 sobre 10, se a gente for dividir, vai dar número decimal. Então, eu sempre aconselho, e muitos professores falam isso, que quando
a gente for dividir, que é a divisão de número decimal, não divida não. Você simplifica. Trabalha com fração, fica melhor. Então, nesse caso aqui, dá para a gente simplificar por 5, que vai dar 1 sobre 2. Então, se você pegar qualquer sequência aqui, um sucessor pelo antecessor, e simplificar, vai dar sempre 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é a nossa razão aí, beleza? Aí a gente vai aqui jogar na fórmula da soma dos infinitos termos. Vai ficar 10 em cima e embaixo na fórmula é 1 menos a razão. Quem é a razão? 1 sobre 2. A gente substituiu aqui, ficou 1 sobre 2. Ok? E aí, para a gente resolver aqui, a gente vai ter que resolver essa parte de baixo aqui. Ó. E aí, eu não sei se vocês lembram disso aqui, como é que resolve, né? Eu separei aqui para a gente. Não fiz detalhadamente, mas só para chamar a atenção aqui da gente do seguinte. Embaixo desse 1 aqui, ó, é como se a gente tivesse o número 1. E para resolver subtração e adição, a gente só consegue resolver quando os denominadores são iguais. Como aqui embaixo é o número 1, para a gente resolver isso aqui, a gente vai pegar esse número 2 e vai decompor. Mas não precisa, porque é só um número para decompor, então o resultado vai ser o próprio número 2. O que é que a gente vai fazer com esse número 2? A gente vai dividir pela parte de baixo e multiplicar pela parte de cima, para que a gente possa encontrar esses dois valores aqui, né, que não estão sendo mostrados. Eu coloquei interrogação aqui, porque falta a gente pegar esse 2, dividir aqui embaixo como não tem nada é 1, e depois multiplicar pelo de cima. E percebam que o sinal que aparece aqui no meio, ó, menos, é ele que vem para cá, o menos. Se fosse um mais, nós colocaríamos um mais. Tá certo? Então, vai ficar dessa forma. Pegamos esse número 2, ó, dividimos pela parte de baixo lá, que é 1, e multiplicamos pela de cima, deu 2. Depois, pegamos esse mesmo 2, dividimos pela parte de baixo aqui, ó, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Tá certo? Então, com isso, a gente conseguiu igualar essas bases aqui que eram diferentes, ó. Se alguém tiver dúvida nessa parte aqui, ó, soma e subtração de números racionais. Se alguém está com alguma dúvida, depois vai lá no YouTube e coloca lá, soma dos números racionais. Soma de fração com denominador diferente. Dá uma olhadinha, dá uma revisada, tá certo? E isso com certeza vai aparecer praticamente em todo o conteúdo. Envolveu fração, vai aparecer algo do tipo. Aí, como a gente aqui igualou o denominador, pode resolver essa parte aqui, ó, 2 menos 1. Vai ficar 1. 1 positivo. Chegou nessa parte aqui, nós temos uma divisão de fração. Como é que a gente resolve divisão de fração? Divisão de fração a gente vai resolver da seguinte maneira. A gente repete o primeiro termo e inverte o segundo termo. O primeiro termo é o 10, é o que está em cima. Repete. Embaixo você tem 1 sobre 2. Aí o 2 vai para cima e o 1 fica embaixo. Só que 1 na parte de baixo não precisa colocar. Beleza? E aí a gente tirou o número 1 daqui de baixo. Ficou apenas 10 vezes 2. Então, resolver divisão de fração é transformar a fração em uma multiplicação. E aí multiplica 10 vezes 2, 20. Então, 20 vai ser aí a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica. Beleza? Nessa parte, então, alguma dúvida, alguma pergunta, tá certo? Eu tinha pensado em fazer com vocês a live pelo Google Meet, porque a participação de vocês é mais ativa, né? Até vocês conseguem lá postar, falar ao vivo e tal, mas a minha preocupação com vocês era com relação a poder ter essa aula depois. Na realidade, minha preocupação era que vocês pudessem assistir a aula depois. E eu sei que se eu fizesse
se eu fizesse lá pelo Google Meet, eu não iria conseguir gravar a aula, tá entendendo? Por isso que eu achei melhor por aqui, porque aí depois eu vou postar para vocês, tá certo? Bom, gente, com isso eu não quis estender muito, né? Beatriz dizendo aqui, ai, eu aprendi. Será mesmo, Beatriz? Olha lá. Aí eu pensei a gente fazer da seguinte maneira, né? A gente parar até aqui, algumas pessoas entraram em contato comigo falando que estavam com conteúdo atrasado, né? Então, essa semana eu não vou estar postando exercício para vocês, tá? Mas se por acaso alguém está com alguma pendência, né? Então, vê lá o que está pendente, manda aí para o meu e-mail. Próxima semana, certeza absoluta. Aí eu vou estar postando para vocês o exercício, tá certo? Referente à soma dos termos, tá certo? A Beatriz colocando aqui que falta praticar. Isso mesmo, né? A gente tem que correr atrás. Gabriel colocou aqui, por enquanto estou entendendo. Agora, gente, mais uma vez eu insisto, tá certo? Se por acaso isso aí eu falo semente, se por acaso tivesse um aluno aqui participando, eu estaria fazendo a live com gosto, tá certo? Isso aí, com certeza. Mas uma coisa eu insisto com vocês, estudem, gente. Se dediquem. Quem está tendo a oportunidade de estar em casa, estudando, tendo como estudar, aproveitem, porque tem muita gente pleiteando aí alguma vaga que vocês têm interesse aí o ano que vem, que estão estudando, tá certo? Infelizmente, é uma coisa que a gente às vezes só vem perceber depois, tá certo? Mas insistam, se tiverem dúvida, entrem em contato, tá certo? Eu sei que às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Então a ideia é que a semana que vem, aí eu vou dar uma pesquisada, vou trazer para vocês uma lista de exercícios sobre soma dos termos da PG e depois eu vejo se a gente faz a correção ao vivo ou se eu faço a correção. Se forem questões do Enem, eu corrijo questão por questão, porque os vídeos ficam curtos, né? Ficam fáceis, rápidos de assistir e provavelmente depois desse exercício, o próximo assunto que a gente vai abordar vai ser geometria, porque cai demais no Enem, tá certo? A gente vai começar revisando geometria plana para depois partir para geometria espacial, tá bom? A única coisa que eu quero pedir para vocês, gente, é que vocês coloquem a série de vocês no chat, tá certo? Por exemplo, Beatriz Santos, segundo D, né? Por aí vai. Coloquem a série de vocês na frente que eu vou só depois passar para mim aqui o pessoal participou, tudo, e quem foi que tinha... Teve alguém aqui que perguntou se havia... Gabriel, que havia perguntado se havia necessidade de copiar. Não sei se daqui a pouquinho, mas ainda hoje, com certeza, eu deixo disponível o vídeo para vocês. Tá certo? Se eu não deixei ele aberto, mas eu posto o link para vocês no grupo. Tá certo assim? Então, gente, agradeço demais a participação de vocês, né? Essa nossa primeira live. A única coisa, sim, quando eu postar esse vídeo, coloquem para mim depois, por favor, se vocês acham melhor a live pela tarde ou de manhã, tá certo? E pela tarde, se esse horário tá bom, ou se um pouquinho mais cedo, por exemplo, 1h30, 2 horas, se seria melhor. Porque aí a gente não sacrifica a tarde toda, né? Daqui a pouco, né, a gente quer assistir alguma coisa, quer descansar um pouco. Então, se a tarde é melhor do que de manhã e se o horário se um pouquinho mais cedo. Então, quando eu postar esse vídeo, aí vocês vão lá nos comentários e falam lá para mim. Tá bom assim? Então, o pessoal está colocando aqui as séries. Darlene colocou aqui, mas é um pouquinho diferente do que eu entendi. Darlene, mas é correr atrás que a gente com certeza vai tirando as dúvidas e nos exercícios, quando a gente for começando a resolver, a gente vai tirando essas dificuldades, tá bom?
Beatriz colocou aqui, sim, mais cedo seria melhor. Pronto, provavelmente a próxima live que eu for fazer não é semana que vem é um exercício, mas na próxima semana que a gente fizer, na próxima live que eu fizer, a gente faz mais cedo um pouquinho, eu acredito que seja melhor. Tá certo assim? Então, gente, fiquem com Deus. Foi um prazer a gente estar participando aí de uma aula. A gente não sabe quando, não tem nem expectativa de quando volte, né, as aulas. Por isso que, com certeza, dessa forma fica melhor para a gente até interagir, né? Ver realmente se vocês estão compreendendo ou não, como é que está o entendimento de vocês, tá certo? Então, espero que vocês fiquem bem, tá? Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês e até a próxima semana, tá certo? Forte abraço para todos.